Oi, eu sou a Cris da Carmela Caramela e eu vim mostrar para vocês hoje uma apostila novinha, que é uma apostila de calças unissex. Então a gente tá chamando essa apostila de calças João e Maria. Olha que gracinha! Essa daqui, ó, eu fiz ela em feminina, tá? Na apostila vai sugestão dos tecidos, gente. Isso aqui é um brinzinho, tá? Você pode fazer ela de brim, você pode fazer de sarja, de tricoline, olha que graça. E essa aqui é a do João, né? Olha que gracinha, tá? No vídeo eu vou estar explicando tudo, como sempre, detalhadamente. Você vai colocar o zíper, porque essa é calça mesmo, né, de zíper. Você pode ou não colocar bolso, você pode ou não colocar esse bolso atrás, você pode ou não rebater, que nem essa aqui tá toda rebatidinha, tá vendo, ó? Toda rebatida. Essa já, a feminina já não está. Então eu vou dar, como sempre a gente faz, eu vou dar opções aí pra vocês. Vou estar mostrando tudinho, o vídeo vai bem explicadinho. Tem tudo que precisa aqui no vídeo. Falo da modelagem, de como vai, falo tudo. Essa apostila aqui, que é digital, é uma apostila digital, então ela não vai chegar na sua casa pelo correio, ela vai chegar por e-mail. É digital, você vai imprimir as folhas que estão lá no caderno de moldes. Essa apostila aqui, ela possui 8 moldes, 8 tamanhos, desculpa. Ela possui 8 tamanhos, que vai dos 6 meses até os 12 anos. Então é 6 meses, 1 ano, 2 anos, 4 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos e 12 anos. Então são 8 tamanhos para você poder fazer a calça. Você vai fazer desde o tamanho 6 meses até lá na frente, até os 12 anos. Vocês viram que é só uma questão de você escolher os tecidos, combinar aí com o que você quiser. Você viu? A gente coloca alguns acessórios, algumas coisas, e a modelagem tá toda aí, tá bom? Então, eu vou... antes, vou deixar na descrição do vídeo o link para você ir lá pra lojinha, para você ver aqui a calça. Como essas calças, a gente tem muita apostila lá de costura, tem muita coisa, tem muito vestido, tem macacão, tem body, tem um monte de coisa. E também tem bastante coisa de feltro. E vou deixar também o nosso endereço de e-mail, que é o e-mail invertido, que é o carmela@gmail.com, tá? Se você quiser conversar com a gente só atende por e-mail, tá? A gente não tem WhatsApp, às vezes os outros perguntam, então eu vou falando, tá bom? Então eu vou chamar a vinheta do canal e vou ensinar o passo a passo dessa calça, gente, que olha... Tá muito fofa, muito legal, vocês vão aprender legal. Quem ainda não sabe colocar zíper, que a gente já tem uma aula aí, mas quem não viu, vai ver aqui de novo aí, ó, tá? O zíper bem legal, bem bonitinho, tá bom? Como sempre a gente vai começar, vou começar falando sobre a modelagem. Bom, nós vamos começar pela frente e eu vou mostrando detalhadamente para vocês, ó. O molde da calça, ele vai assim da frente. Só que aqui tem um pontilhado mostrando o fundo do bolso e aqui tem um outro risco que é o recorte da calça. Então eu vou explicar duas coisas aqui. Se você quiser fazer a calça sem o bolso, você vai usar o molde assim, ó, do jeito que tá, ele inteirinho, tá? Você pode fazer sem esse bolso. Se você quiser fazer a calça com o bolso, como é que você vai recortar? A calça sem o bolso, essa parte que tem aqui, que lá vai ter essa curva, você tem que recortar ela para poder fazer o bolso. Então, você vai cortar a frente 2 vezes assim, com o lugar do bolso aqui, né? Então, você vai cortar 2 vezes aqui a calça. Aí tá escrito, cortar 2 vezes o bolso. Esse aqui é o bolso, ó. Que era o pedaço que estava aqui, ó. Tá? Então, você tem que cortar 2 vezes, porque é direito e esquerdo. E esse aqui, onde tem, que se encaixaria aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o fundo do bolso. Então, você tem que cortar 2 vezes esse, 2 vezes esse, tá? Então, eu vou ensinar a fazer o bolso. Quem não quiser fazer o bolso, vai pular essa parte. Então, nós vamos começar. Vocês viram que eu ainda não dei acabamento nenhum, né? Não dei acabamento em nada. Porque primeiro a gente tem que fazer o bolso. Então, olha o que eu vou fazer. Então, aqui é o meu bolso. Esse aqui é o cavalo. Então, eu vou pegar
o direito do meu fundo de bolso colocar aqui, ó, tá? Ó. Cortei os dois do mesmo tamanho, 1 centímetro de sobra de costura, tudo aquilo que eu sempre falo. Então, coloquei direito com direito e vou costurar aqui. Retrocesso no início, retrocesso no final, tá vendo? Bem fácil, né? Isso aqui, eu vou virar aqui, se vocês quiserem, pode dar um piquezinho, tá? Que aqui é uma costura em curva, né? Pode dar um piquezinho. Aí eu vou virar aqui bem direitinho, ó. Bem direitinho. Eu não vou lá bater a ferro, porque eu já vou fazer aqui imediatamente. Aqui eu vou prespontar aqui, ó, na beirada. Deixa eu mostrar aqui. Ó, vou prespontar na beirada. Aqui, quem gosta e sabe usar, sabe fazer, você pode usar uma linha de pesponto. Depois eu vou mostrar naquela outra calça pra vocês verem. Ó, aqui nessa calça aqui eu vou fazer um pesponto só, tá? E tô fazendo o pesponto da cor da linha que eu tô usando pra costurar mesmo, tá? Então a gente fez, pespontou a calça, tá? Deixa eu, a minha linha aqui quebrou, que eu levantei o pedal da máquina antes, espera aí. Só vou complementar aqui, ó. Pronto. Então, eu fiz o pesponto, meu bolso ficou aqui, assim. Vocês podem fazer outro pesponto, que é o pesponto duplo, tá? Você pode passar outra costura, você dá assim, tipo, um pezinho de máquina e passa. Deixa eu pegar e mostrar na outra calça, ó. Nessa calça aqui, ó, eu fiz o pesponto duplo, tá vendo? Passei um na beiradinha, o outro mais pra cá. E esse aqui eu fiz com uma linha de cor contrastante, porque eu queria que aparecesse mesmo, né? Tá? Bom, feito isso, eu vou pegar o fundo do bolso. Aí é fácil, né? Porque o fundo do bolso tem essa curva. Vou colocar o bolso aqui, ó. Olha, tá? Ele vai bater certinho. Vou costurar aqui 1 centímetro também, ó, de sobra de costura. Agora, faço isso nos dois lados da calça, né? Lado direito, lado esquerdo. Aqui, pra você continuar, você vai ter que dar acabamento. Primeiro acabamento que você vai fazer, você vai passar primeiro overlock ou zigue-zague. Vou dar uma dica: se você vai passar zigue-zague, você passa 2 vezes, ou vai e volta, ou vai e vai de novo, né? Então, primeiro aqui, aí depois você junta, ó, né? Porque daí ela vai juntar, mas primeiro tem que dar esse acabamento. Aí você junta aqui e vai overlocar ou fazer zigue-zague aqui na lateral e aqui no meio, no entreperna da calça. Ela vai ficar assim, ó. Esse aqui eu já fiz, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, tá vendo? Ó, primeiro passei aqui, né? No fundo do bolso, e depois overloquei essa lateral e essa frente. Porque pra gente dar continuidade, você tem que estar com a calça já overlocada. Já que a gente vai pra overlock, eu vou mostrar os outros moldes pra gente poder fazer também, ó. Então você já aproveita, você vai overlocar aqui a braguilha simples, né? E essa aqui é a braguilha dupla, ó. Eu já overloquei, mas na verdade ela é, ó, as duas são da mesma largura. Então essa aqui, ela tem o dobro de largura. É só você dobrar e overlocar esses 3 lados. Esse lado aqui, que é o lado onde você dobrou, aí não tem overlock. Vamos aproveitar, deixa eu já tirar aqui pra mostrar também. Essa aqui é as costas, ó. Então a gente já pega, já vai fazer overlock aqui no cavalo, no entreperna, na lateral, e eu já faço a marcação aqui, como tá no molde, onde é, que altura que é o bolso, tá bom? Então eu vou overlocar a minha, já volto. Olha, então temos aqui as duas frentes, né? Então,
já mostrei pra vocês, overlockamos, tá tudo preparado. Agora, eu vou pegar aqui, ó, a minha braguilha simples, essa que ela é arredondadinha aqui. Então, nós vamos começar assim. Gente, antigamente tinha braguilha à esquerda para homem, braguilha na direita para mulher. Hoje em dia, a gente quase não tem mais isso. Então, eu vou fazer da esquerda, se você quiser mudar para a direita. O jeito de fazer é o mesmo, tá? Só que é claro, né, que essa braguilha que tem o redondinho vai ficar pro outro lado, mas o jeito de fazer é o mesmo. Então, a gente vai pegar, olha aqui, vou até virar aqui para o lado de vocês. Direito, esquerdo, né? Que a gente veste a calça assim. Então, direito, esquerdo. Então, nós vamos pegar a perna esquerda, tá? Ó, peguei a perna esquerda. Vou pegar, a braguilha é assim. Vou pegar esse lado aqui e vou colocar aqui, ó, certinho, ó, retinho aqui, ó, tá? Vou passar uma costura de 1 centímetro. Ó, acerta ela direitinho aqui em cima. Tá? Eu coloquei aí zíper de 10, você pode usar o de 10, o de 12, né? Não precisa mais que isso, ó. Então, vamos lá, retrocesso, aqui, retrocesso aqui em cima, tá? Coloquei aqui a braguilha. Essa aqui do lado esquerdo. Eu vou colocar um alfinete aqui, só para isso aqui não ficar indo pra lá e pra cá. Olha. Agora aqui, a gente vai ter que ir no ferro, vocês vão passar isso aqui, ó, espaço isso aqui, até aqui embaixo, ó, é 1 centímetro a folga, e vocês vão continuando passando aqui, tá? Eu não vou no ferro agora, mas é assim que faz. Tem várias maneiras de colocar zíper, e essa aqui de zíper de braguilha é a que dá mais certo e é a que eu faço. Se você aprendeu, faz de outro jeito, tudo bem. Aqui a gente só vai vincar mesmo, tá bom? Ó. Então, vocês vincam direitinho. Eu nem sei onde eu coloquei o meu vincador. Vou vincar aqui com o dedo mesmo, ó. Vincamos. Então, isso aqui foi passado pra dentro. Aí, eu vou pegar o zíper. Não reparem aqui que o meu zíper é enorme de grande. Ele tem 20 centímetros. Aqui a gente só precisa de 10. Mas não tem problema. O que sobra eu vou colocar pra cima. Olha, eu vou acertar o meu zíper aqui na braguilha, ó. Estão vendo aqui, ó? Eu coloquei ele bem encostado aqui nessa costura que eu fiz, tá? Coloquei ele encostado aqui. Vou alfinetar ou alinhavar. Vocês podem alinhavar também. Quem não tem muita prática, vai fazer da primeira vez, eu aconselho alinhavar. Ó, tô colocando ele aqui, tá? Ó, vocês viram, ó? Deixa direitinho, que quanto mais direitinho você fizer aqui, mais bonitinho ele fica. Ó, tá vendo? Então, o que que eu fiz aqui? A gente só vincou, né? E, ó, abri a braguilha, tá? Sem dúvida, tá bom? Vou costurar esse lado aqui, ó. Se você tiver pezinho, aqui eu vou fazer sem o pezinho de zíper pra não ficar trocando. Se você tiver o pezinho de zíper, fica mais bonitinho, ó. Vou encostar o pé aqui no zíper. Ah, desculpa. Ó, o direito do zíper, essa parte é o direito, né? Aqui em cima da braguilha, tá? Então, venho aqui, desde aqui de baixo, dou retrocesso. Aqui eu tô jogando, meu zíper é muito grande, então eu tô jogando toda a sobra pra cima, ó. Retrocesso. Depois eu vou cortar esse excesso aqui, não tem problema. Olha, então, eu costurei aqui, estão vendo? Costurei aqui o zíper desse lado. Esse lado aqui continua sem pregar, tá? Ó, vou virar, agora você vira direitinho aqui, né? Onde a gente vincou. E aqui, pra quem não tem, eu vou ensinar direitinho como é que você faz, ó. Opa. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou só alfinetar aqui, só pra não... porque o meu não passei, né? Tá? Continua do jeito, tudo do jeito que tá. Aqui, eu vou fazer o seguinte.
eu vou ter que prespontar aqui a minha... prespontar aqui essa braguilha. Olha o que a gente vai fazer. A gente prendeu essa parte. Essa parte que a gente não prendeu, eu vou levantar ela, tá vendo? Ó, por isso que tem que colocar o finalzinho do zíper aqui, ó, tá? Sempre que sobrar, você vai deixar sobrar pra lá. Ó, você levanta essa parte, coloca um alfinete aqui, ó. Essa parte aqui a gente levanta, tá? Opa. Aí, tem que colocar o alfinete assim, porque se você colocar ele de assim, eu não vou conseguir costurar. Olha, então, eu vou costurar a minha braguilha até aqui, ó. Olha, vou costurar ela até aqui. Então, o que a gente vai fazer? Você vai ter que fazer aquele desenho. Então, eu vou, ó, você vem aqui, marca 3,5 centímetros, tá vendo? 3,5 centímetros, 3,5, ó, pra ficar bonitinho, né? Senão não fica certo. A não ser quem já tem muita prática, faz no olho, ó. 3,5, 3,5. O meu vai terminar aqui, né? Como eu falei, ali na barriga. Então, aqui você dá uma arredondadinha nela, ó. Tá vendo? E vamos passar a costura nesse risco que eu fiz, de 3,5 centímetros. Pode ser 3 também, tá? Não tem problema. Se for masculino, pode ser 4. Às vezes você tá fazendo uma calça maior, né? De homem, ó. Então, a gente vem aqui, tá vendo? Faço o redondinho, retrocesso aqui no final. Quem quiser usar aqui linha de presponto, fica bem legal também, tá? Ó, tá vendo? Ó? Então, eu fiz aquela costura que toda a braguilha tem. Vê que a gente não pegou aqui, ó, né? Que foi o que eu deixei, falei pra vocês deixarem soltinho, tá? Aqui. Agora, a gente vai vir com a outra braguilha. Deixa essa parte aqui, ó. Isso. Esta outra braguilha, ela vai entrar aqui, ó. De que maneira? Olha. Eu venho aqui. Vou soltar aqui, tá? E vou costurar esta parte que tá overlocada aqui, ó, nessa parte do zíper que ficou solto, olha. Então, você coloca direitinho aqui, ó, do mesmo tamanho. As duas têm o mesmo comprimento, né? Então, as duas têm que começar junto. Então, vem daqui até aqui. Entendeu? A parte que eu overloquei. A parte que não está overlocada vai ficar assim, eu já mostro por quê. Então, a gente vem aqui. O que você faz? Alinhava isso aqui, se você tiver... Porque tem que ficar certinho. Alinhava, faz qualquer coisa e segura aqui na beiradinha o zíper, ó. Essa aqui eu podia ter descido um pouco mais até o zíper, mas tá bom, ó. Vou passar uma costura aqui só pra me ajudar a segurar, tá? Ó. Segurei aqui o zíper, ó. Então, a braguilha ficou aqui, virada pra cá, que vocês já vão ver por quê. Agora, a gente vai vir aqui, ó, e costurar esta parte, ó, tá vendo? Ó, peguei aqui o direito do zíper, aqui com o direito, agora estamos na outra parte da calça, tá? Ó, alinhava aqui, gente, tá? Pra vocês não terem maiores problemas, faz bem direitinho. Agora, que era legal ter o pé do zíper, que ele vai ficar mais próximo ainda. Mas se você não tem, eu não vou colocar aqui no meu, ó. Eu vou tentar passar um pouquinho mais próximo. Ó, retrocesso, início. Vem até o final. Aí você vai tentar passar aqui a 1 centímetro também, olha. Ó. Tá vendo? Aí aqui a gente colocou o zíper. Ó, tá vendo? Porque, deixa eu abrir o meu,
que eu falei pra vocês que a braguilha tinha que ser colocada daquele jeito lá que a gente colocou. Porque agora, ó, na hora que a gente abre o zíper, ó, tá aqui a parte que não tá overlocada, que é pra isso que serve a braguilha, né? Pra não mostrar, quando você abre o zíper, ela não mostra a roupa, né, que tá embaixo, tipo as roupas íntimas e tal, por isso que tem a braguilha, tá? Então, aqui a gente vai fazer assim, do mesmo jeito que eu vinquei aqui esse 1 centímetro, esse lado aqui, ó, eu vou continuar também aqui vincando 1 centímetro, tá? Ó, vinca 1 centímetro. E agora nós vamos colocar essa costura em cima dessa. Aqui você tem que ter um pouquinho de paciência, olha. E vai prendendo com alfinetes, ó, coloca uma costura em cima da outra, você põe alfinetes. Aqui assim, quanto menor a calça, um pouquinho mais difícil de fazer porque a curva é pequenininha, né? Mas ó, você vai ajeitando, ó. Coloca alfinetes assim, ó, um pezinho como eu tô fazendo, ó. Coloca aqui, alfineta, ó, vai alinhavando, tá bom? Esse aqui é o jeito que eu acho que o zíper fica mais perfeito quando a gente coloca, tá? Então eu vou começar. Deixa eu prender aqui, só pra me ajudar aqui a guiar. Eu vou começar daqui, ó, aonde eu terminei esse presponto, né? Que é o finalzinho aqui do meu zíper, tá vendo? Ó, então, vou começar aqui. Então, eu venho na beiradinha, começo aqui, dou retrocesso, ó. Dou retrocesso. E aí, você vem devagarzinho e vai ajeitando. Deixa eu tirar aqui, que eu acho que... Ó, devagarzinho... Você vai ajeitando aquele 1 centímetro em cima do outro. Vai ajeitando e vai dando certinho. Costurar em curva não é muito fácil, mas dá. É só você ir devagarzinho, tá? Quase no fim, aqui, até eu vou devagar, então alinhava, venho até o fim, e aqui eu vou fazer, minha calça toda, a outra era de pesponto duplo, essa aqui vai ser pesponto simples, mas aqui a gente tem que passar 2 costuras, tá? Aqui no cavalo, da frente aqui, ó. Por causa do zíper, você tem que passar 2 costuras, ó. Volto, cheguei aqui onde eu comecei e vou dar um retrocesso aqui, ó, pra ficar bem reforçado e o zíper aqui não sair do lugar, tá? Então, assim a gente terminou o zíper, ó. Tá aqui o zíper colocado, essa parte aqui que sobrou eu vou trocar, tá? Essa calça é pequenininha e hoje em dia também todos os cavalos são menorzinhos, né? Então tá aqui. A gente colocou o zíper, tá? Então frente pronta, vou deixar aqui separado um pouquinho e vamos pegar as costas. As costas é assim, lá na apostila tem o bolso. Então o bolso ele já tá com a sobra de costura. Então, em cima tá marcado assim, primeira dobra, segunda dobra. Desculpa que nessa calça aqui, como ela era de menina, eu quis fazer diferente. Mas então, vocês vão fazer assim. Vocês vão virar a primeira dobra, virar a segunda dobra e passar a costura, né? Eu vou mostrar na outra calça aqui, ó, na masculina, como é que eu fiz, ó. Tá vendo, ó? Virei a primeira dobra, virei a segunda... E a gente passa a costura, tá? Já vem com o bolso, que nem o meu, ó, batido a ferro. Aí tem a marcação do bolso aí pra vocês.
Então, o meu aqui, ó, eu fiz uma marcação, tem aqui, ó. Então, eu vou colocar... O bolso é opcional também. Vocês podem colocar vocês podem colocar 2. Esse aqui vai ter 2. Naquela outra também tem, ó. Eu fiz... Aqui tá a marcação. Deixa eu colocar meu bolso. Já passa ele, já vinca. Esse aqui, ó, todos eles que estão aí, você vai ter que vincar 1 centímetro pra dentro, tá? E vamos pregar o bolso. Esse aqui eu quis fazer uma gracinha, eu botei esse tecidinho aqui de outra cor, mas ele é simples de fazer, né? É só dobrar, ó. Aí a gente vem e presponta. Põe o bolso na marcação. Presta atenção que se vocês vão fazer o bolso dos dois lados, que nem essa aqui, vai ter bolso nas duas partes de trás, né? Direita e esquerda. Se vocês vão fazer o bolso dos dois lados, tem que marcar antes, quando as duas partes das costas tá junto, para os dois ficarem na mesma altura, tá? Senão você põe um bolso aqui em cima, no outro você põe um pouco mais para baixo. Você pode não perceber na hora, mas depois que a calça estiver pronta, você vai perceber que eles estão diferentes, ó. Então, o bolso é bem fácil, só você prespontar. Eu vou passar costura dupla no bolso também, porque senão ele costuma abrir com facilidade, né? Aqui eu tô usando uma linha da cor, né? Então ela não vai sobressair, que nem na outra calça sobressai bastante, né? Retrocesso aqui no final. Aí coloca os dois bolsos, o bolso do lado direito, do lado esquerdo, aqui nas costas, e daí, ó, com as costas já tá toda com acabamento, né? A gente fecha o cavalo das costas. E aí a gente vou rebater esse cavalo aqui também. Se você não quiser, você não precisa rebater. Esse é o meu aqui, como eu falei, que eu ia fazer ela rebatida, né? Então eu venho aqui na beiradinha, rebato aqui. Se você quiser presponto duplo, você tem que passar um outro, como a gente fez lá na parte da frente, tá bom? Então, aqui tá minhas costas. Eu vou pregar meu outro bolso e a gente já volta, tá? Olha, então temos aqui as costas, a frente que a gente acabou de fazer. Vamos colocar aqui, ó, direito com direito e fechar as laterais, ó. Então, sempre costura de 1 centímetro, que foi a folga que eu deixei, né? Aí, aqui não tem segredo pra fechar, né, gente? Olha só. O que que eu faço aqui? Não é segredo nem nada, é uma dica. Aqui, tá vendo? Ó, você sente que é o bolso. E essa parte aqui é a parte que costuma descosturar. Então, eu venho aqui e dou retrocesso quando eu tô passando na abertura do bolso, tá vendo, ó? Eu dei um retrocesso. Isso é só uma dica. Porque, horrível, às vezes você tá com a mão e a calça abre sempre aqui. Por quê? Porque põe a mão no bolso e tal, e a calça vira e mexe e abre aí. Então, eu costumo reforçar a costura aí no bolso, ó. Fechei. Vou fechar outra lateral, pode fechar o entreperna também, tá?
Mas primeiro fecha sempre aqui a lateral. Ó, a mesma coisa. Sempre deixa os dois tecidos, tá vendo? Às vezes ele sai, né? Você tem que deixar os dois aqui juntinho. Pra costura ficar certinho. Fazer a mesma coisa que eu fiz lá, vou fazer aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o final do meu bolso. Eu vou dar um retrocesso. Pra reforçar a costura. Pronto. Aí você pode também fechar a entreperna. Vamos passar aqui pra fazer aqui o cos. Bem, o cos é o seguinte. Se você quiser, eu vou dar uma dica pra você. Se você quiser colocar passante aqui, a gente vai colocar. Antes, ó, vamos fazer assim, tá vendo? Aqui, ó, o bolso, ele fica, né? Essa parte do bolso, que a gente já podia ter feito antes. Passa uma costura aqui na beiradinha pra ele não sair do lugar, ó. Assim ele fica fixo e eu vou poder tirar esse alfinete. Podia ter feito isso logo de cara, né? Ó. Aqui, deixa ele bem certinho. E passo uma costura aqui, só para ele não sair do lugar. Pronto. Agora, se você quiser colocar passante, então eu vou colocar, porque eu sempre, quando eu dou opção para vocês, eu faço o que é mais, né, difícil. Olha como é que eu fiz. Eu peguei uma tira de 3,5 cm. O comprimento não interessa, 3,5 cm. Ó, passei uma beiradinha. Aqui tem um pouco menos de 1 centímetro. Passei aqui, ó. Passo dos dois lados. Passei aqui, dobro no meio. A tira tem 3,5, ela inteira aqui, ó. Tem 3,5, tá? Passei uma beirada, dobrei no meio. Vou passar uma costura na beirada. Vou rebater aqui. Vou passar na beirada. Aí já tô fechando aqui. Por isso que eu vou no ferro. Porque já trago aqui, olha. Fica facinho pra fazer, ó. Passo uma costura na beirada, já fechando ela. E já passo na outra beirada que só tem a dobra, mas tem que passar, tá? Aí, eu fiz o meu passante. Aqui, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou cortar essas tiras. Você pode deixar mais, depende porque o passante ele sempre fica caidinho, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, ele dá essa caidinha. Então você pode deixar ele menor se você quiser, pode deixar assim se você quiser, caidinho, porque daí se você quiser colocar um cinto, alguma coisa, você pode colocar maior. Então eu vou cortar esse aqui, ó. Eu vou colocar 3 na minha calça. Você coloca quanto você quiser, pode colocar 4, 5, quantos vocês quiserem, ó. Então aqui pra esse cos, eu vou cortar ele com 9 centímetros, tá? Como eu quero 3, vou cortar mais uma aqui. Ó, a única coisa é que todos eles têm que ser do mesmo tamanho, né? Olha. Aqui tô com os 3 passantes de 9 centímetros. Então eu vou colocar, ó. Eu vou colocar um aqui. Tá vendo, ó? Isso é gosto meu, né? Aqui, tá vendo, ó? Cabo o bolso. Eu vou colocar um aqui. Prega na beiradinha. Essa calça aqui é pequena, então eu não vou colocar muito passante, mas vocês podem colocar mais. Então eu coloquei um aqui onde acaba o bolso, um aqui no centro das costas, ó. Bem aqui no centro, na beiradinha. E o outro aqui, né? Agora aqui, desse lado aqui, mas também ali no bolso, ó. Que aqui eu acho que
Mesmo se eu quiser colocar um cinto aqui, alguma coisa assim, tá bom, ó. Então eu já coloquei os meus passantes. Agora vamos ao cos, ó. Tem aí, né, tem uma tabela com a medida do cos. O que eu fiz nesse cos? Eu peguei uma entretela de 3 centímetros. Eu gosto de colocar, mesmo seu tecido às vezes sendo brim, ou você pode fazer ela em jeans, às vezes não é necessário colocar, eu gosto de pôr. Então eu colei entretela de costura, é aquela que cola, e de um dos lados, para me ajudar, um dos lados eu já dobro 1 centímetro, ó. Tá vendo? Ó, eu passei, vinquei 1 centímetro, o outro lado não tem entretela. Então a gente vai chegar aqui, pegar do lado que não tem entretela, agora você tem que estar com o zíper aberto, tá? Do lado que não tem entretela, ó, então eu vou começar aqui na braguilha dupla, né? Ó. Vou colocar, aqui você deixa uma sobra aqui de 1 centímetro, 1,5 centímetro no cos, tá vendo? Do lado que a gente não dobrou, que não é, tá vendo? Esse lado eu vinquei 1 centímetro, do lado que eu não vinquei 1 centímetro, eu vou passar uma costura. Aí, do cos, então tá no, ó, direito do cos, desculpa que eu não falei, com o avesso da calça. Direito do cos com o avesso da calça. Toma. Começo aqui, deixo uma sobra. E agora eu vou passar aqui em todo a cintura aqui. Vou colocar meu cos aqui na cintura. Ah, eu não disse, mas quando a gente fez essa costura aqui da lateral, que eu falei que eu não ia rebater essa calça, né? Só rebati frente e costa. Aqui você pode rebater também, olha. Deixa eu mostrar aqui, eu sempre tô mostrando na outra, ó. Essa aqui eu rebati. Eu fiz costura dupla e rebati inteirinho. Então você tem que rebater isso aqui antes de você fechar o entreperna, tá bom? Se você quiser rebater, você tem que rebater antes de fechar o entreperna. Então agora eu tô fechando o cos. Cuidado aqui, ó, no passante, você deixa o passante sempre pra baixo. Aí chega aqui no final, retrocesso no final, tá? Ó, vou cortar aquela sobra de zíper, né? Agora eu já costurei em cima, não preciso de nada, vou cortar. Antes de continuarmos, você vai vir aqui, ó, sobe aqui o cos que você colocou, né? Esse aqui. Vem aqui, fecha o zíper e vê se aqui, ó, as costuras estão se encontrando. Se uma tiver um pouquinho mais para baixo, a outra um pouquinho mais para cima, você já conserta aqui agora, ó. Esta minha aqui, ó, ficou um pouquinho. Eu acho que eu dei um pouquinho mais de sobra de costura, então só um minutinho que eu vou. Tá vendo? Às vezes acontece comigo também, por isso que eu gosto de olhar, né? Ó, eu vou passar só aqui onde tá o zíper, dei uma costuradinha um pouquinho mais pra baixo, porque se ele não se encontra, depois fica feio, né? Ó, agora as costuras estão se encontrando, tá bom? Então você já conserta aqui, viu? Foi bom, porque geralmente eu faço dar certinho. Agora a gente vai rebater esse cos. Que antes de rebater, eu vou falar uma coisa aqui. Pra quem quiser, isso é opcional, a gente colocar elástico. Deixa eu mostrar aqui como é que eu vou fazer aqui na frente. Vamos cortando essas linhas, ó. Aqui eu vou fazer assim. Eu vou dobrar essa ponta aqui pra dentro. Dobro bem direitinho essa ponta. E joga aqui. Essa aqui tem que ficar em cima, ó, bem em cima da linha que
que a gente costurou o cos, ó. Então, vou rebater aqui e vou alfinetar. Daí, eu já mostro o que eu queria mostrar, ó. Então, vamos fazendo aqui. Vai colocando alfinete, pelo menos assim, ó. Tá vendo? Tô colocando aqui na outra costura. Vou colocar um aqui, ó, no centro das costas. Se você não colocou o passante naquela hora, você tem que colocar agora, tá? Eu gosto de colocar antes, porque assim eu dou 2 costuras nele. Mas você pode colocar agora. Aqui. Seu cos assim vai vestir direitinho, né? Tem essa parte aqui que eu já dobrei, ó. Ele vai caber aqui direitinho. E aqui a mesma coisa, ó. Vou dobrar a parte que sobrou pra dentro. Se sobrou muito, você pode dar uma cortadinha, que nem aqui, ó. Não é que sobrou muito, mas eu vou mostrar aqui pra você. Se sobrou muito, você pode vir aqui e dar uma cortadinha no cos, tá? Ó, dobrar pra dentro. E aqui. Vou colocar. E agora a gente vai rebater o cos. Aqui sim é que eu quero falar outra coisa que é opcional também, tá? Você pode, geralmente calça de criança, tá vendo? Essa daqui é pequena. Então quando a gente faz assim, a calça fica caindo, às vezes você tem que vir aqui fazer uma pence, esse tipo de coisa. Então eu coloquei aí a medida de um elástico. Esse elástico tem 2,5 centímetros de largura. Você pode colocar de 2,5, pode colocar de 2. Como é que eu vou colocar ele, ó? Deixa eu mostrar aqui. Vou colocar aqui só na parte de trás. Só que eu não quis fazer o meu cos, eu queria fazer inteiriço. Então eu venho aqui onde tá a costura da lateral. E vou deixar o meu elástico aqui, tá? Prendi ele. Deixa eu arrumar direitinho. Arrumar direitinho aqui. Prende o elástico aqui, ó. Aqui na lateral. A outra ponta eu vou deixar aqui ainda. Vamos começar a fechar, ó. Prendi ele aqui nessa lateral, vou começar a fechar daqui, ó. Então, você vem, dobramos tudo pra dentro e vamos agora rebater o cos, ó. Então, eu vou fechar aqui, começo daqui, ó. Retrocesso. Fecho. Virar e agora vou rebater ele inteirinho, ó. Sempre procura deixar os 2 tecidos acertados, senão você começa a puxar aqui, quando chegar no final vai fazer isso, ó, vai sobrar um pedação. Então não, por isso que a gente, por isso que eu falei pra vocês colocarem alfinete ou alinhavar, ó, e sempre deixa a costura aqui, ó. Essa parte você vai jogar bem em cima da costura, ó. Então vou começar a rebater. Aqui já cheguei na lateral, onde eu coloquei aquele alfinete, né, para segurar o elástico. Ó, continuo, porque eu não quero, eu não quis dividir o cos, senão fica mais fácil. Deixa eu passar meu elástico. Não pode pegar o elástico, não pode pegar na costura, tá? Ó, essa costura que eu tô fazendo aqui, o elástico tem que ficar lá dentro. Vou vir aqui até a metade. O elástico é maior que a metade, então não tem problema de perder. Deixa eu chegar direitinho. Não puxa muito o tecido, como eu falei, senão quando chegar lá no final você não conseguiu colocar. Passar um pouquinho mais.
Sempre que parar, para com a agulha para baixo. Ó, agora eu vou pegar ele, passei um pouquinho só lá da metade, vou pegar ele e vou puxar aqui na outra lateral, ó. Ele vai franzir, é claro, né? Mas é um jeito da gente colocar sem ter que dividir o cos. Ó, vou segurar ele aqui com o elástico. E agora você vai arrumando aqui, ó. Você vai deixando reto, pá. Vai deixando reto aqui a parte que você vai costurar. E aquela parte lá fica franzida, porque a gente vai voltar para pregar o elástico ainda, tá? Mas eu já tenho que colocar ele aqui no cos atrás, né? Senão não vai. Pronto. Para com a agulha para baixo. Toda vez que eu quiser arrumar, para com a agulha para baixo. Ó. E agora, tô aqui na parte da frente já, ó. Ó, não deixa nada aparecer, vai escondendo as coisas pra dentro. Vem até a beiradinha e vou fechar essa aqui, tá? Retrocesso. Deixa eu colocar aqui na linha. Pronto aqui o nosso cos, ó. Coloquei o cos. Agora falta fazer essa parte aqui, né, que a gente, que eu deixei aqui sem pregar o elástico. Vamos arrematar o elástico. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó. Você tem que pegar o elástico, né? Você passou ele um pouquinho, essa aqui é a costura da lateral, então eu vou vir bem na direção dela, ó. Processo, venho até o final do cos. Vem até o final do cos. Agora eu já posso tirar o alfinete, porque eu já prendi o elástico. Volto. Vou voltar mais ou menos no meio do cos, tá? Ó. Estico ele. Aqui a parte de trás. Vou passar uma costura, ó. Estica ele. Venho até a costura da outra lateral. E vou fazer a mesma coisa, vou prender o elástico agora aqui, ó. Então, passo a costura aqui. Tava no meio, né? Ok? Assim, eu prendi o elástico e eu não precisei dividir meu cos, como a gente já fez aí no outro. Quem não lembra, a gente fez, eu fiz isso aqui também lá naquele conjunto mel, mas aí tô botando de outro jeito. O que falta agora? Falta eu fechar o entrepernas e vou pregar aqui, ó. Então, como é que você vai pregar isso? Ó, você vira aqui a beiradinha, vira 1 centímetro, um pouquinho mais. Como eu falei, o meu vou deixar grande. Se você achar que tá grande, você pode cortar um pouquinho mais e deixar ele menor. O importante é que os 3 ou 4 ou 5 passantes ficam iguais, ó. Então, você vem aqui, dobra, vê direitinho onde ele vai dar, tá? Ó, e dá retrocesso. Passa. Com vários retrocessos aqui, ó. Passa uns 2 ou 3, ó, tá? Pra pegar o passante. Faz isso nos 3. Olha. Então, né? Fechamos a entreperna e agora vamos fazer a barra. Olha, a barra lá no molde ainda tem assim, tá lá escrito dobra. Então você vai deixar esse 1 centímetro de costura que a gente deixa, a gente dobra 1 centímetro, depois dobra 2 centímetros, que é a barrinha que tá lá. E aí é só rebater aqui. Se você estiver fazendo essa calça aí, você pode fazer ela com outros tecidos. Se o tecido for um tecido assim, mais aqueles tecidos mais finos, né? Você pode fazer essa barra aqui na mão. Mas como essa daqui é um brinzinho leve, né? Esse aqui é um brim leve. Eu vou fazer... Aqui, você pode fazer ela de brim, chambrei, sarja,
Você pode fazer com tecido mais, você pode fazer com própria tricoline, você pode fazer com tecido mais encorpado, você pode fazer com tecido mais leve, depende do resultado que você quer dar pra calça. Aí a gente só fazer a barra. Pronto. Eu bato no ferro, porque fica bem facinho, ó. Deixa eu desligar a máquina. Olha aqui, ó. Já coloquei. Aí você abre a casa. Cada um, já falei, cada máquina tem um caseador e tal. Aqui eu coloquei botão de pregar. Mas é legal se colocar aquele botão de pressão também, né? Aquele que você só bate assim com martelo, de calça jeans mesmo, comum. Mas você pode colocar botão de botão também, ó. Então, olha aqui. Eu fiz aqui uma gracinha, porque essa calça aqui é feminina. Aqui a gente pode colocar um cinto, amarrar alguma coisa. Aí, ó, eu fiz uma gracinha, botei uma florzinha aqui no bolsinho, tá vendo? Legal. Você tem a opção de fazer sem esse bolso. Você tem a opção de fazer sem esse bolso aqui da frente, o que é bem legal, né? Aqui a masculina, ó. Calça é unissex, olha aqui que gracinha que fica essa daqui, como eu falei pra vocês, eu fiz pespontada, né, ó, tá? Então, essa apostila aqui, o nome dela é calça unissex mesmo, está à venda aqui na descrição do vídeo, tem um link, está à venda lá na nossa lojinha e ela está disponível, a apostila vem com 8 tamanhos, de 6 meses até 12 anos. Então a calça vai de 6 meses a 12 anos, a apostila digital, tá? Vocês imprimem lá. E se você for lá na lojinha, dá uma conferida que a gente tem muita apostila lá ainda de costura, tá? Então, tchau e até a nossa próxima videoaula.